Olá pessoal, professor Antônio Moreira. Vamos falar um pouquinho hoje do cateterismo cardíaco, do diagnóstico ao tratamento, em uma área da cardiologia intervencionista. Primeiramente, dizer para vocês que onde são realizados esses exames da cardiologia intervencionista é um setor fechado dentro de um ambiente hospitalar, pelos procedimentos que acontecem, que são procedimentos minimamente invasivos. Hoje nós vamos falar sobre a dor torácica, sobre o infarto agudo do miocárdio. Primeiramente nós temos que conhecer as artérias coronárias. Então nós temos a artéria coronária direita, chamada de ACD, tá? A artéria coronária direita irriga a parede inferior do músculo cardíaco, falando do ramo principal, né? Nós temos a ACX, que é a artéria coronária circunflexa, que irriga a parede lateral do músculo cardíaco, e temos a ADA, que é a artéria descendente anterior, que irriga a parede anterior do músculo cardíaco. Ou seja, essas artérias coronárias são importantíssimas em relação a fluxo de sangue, a irrigar o músculo cardíaco. Então todas essas artérias são importantes para o funcionamento adequado do músculo cardíaco. Aqui é uma angiografia, né? Uma angiotomografia, para poder ilustrar a anatomia das artérias coronárias, né? Temos o desenho da aorta. Aqui a artéria coronária direita. Aqui seria a coronária esquerda. A coronária esquerda ela se bifurca em artéria descendente anterior, artéria circunflexa, e ela possui aí os seus subramos. Aqui numa outra projeção, artéria coronária direita, artéria circunflexa e artéria descendente anterior. Aqui parte da coronária direita e esses dois ramos pertencem à coronária esquerda. Novamente numa outra projeção, aqui a aorta ascendente, aqui é a origem da artéria coronária direita, que possui um único ramo, né? Aqui é o ósseo da artéria coronária esquerda, que se bifurca em artéria descendente anterior e artéria circunflexa. Então essa é uma imagem de reconstrução, uma angiotomo 3D. Aqui uma outra imagem de angiotomografia, já com uma representação do músculo cardíaco. Estou mostrando cada artéria coronária e suas ramificações, irrigando parte desse músculo cardíaco, tá? Então aqui a artéria principal, a artéria descendente anterior, onde se origina essa coronária esquerda. Primeiro nós temos o tronco da coronária esquerda e a CX ela passa na parte lateral posteriormente. Aqui numa outra projeção eu vejo a artéria descendente anterior e vejo a artéria circunflexa. E aqui com seus ramos marginais e diagonais. Aqui já é uma outra reconstrução, mostrando a artéria coronária direita e suas ramificações, a artéria coronária esquerda e também as suas ramificações, só para poder ilustrar a importância dessas artérias para o músculo cardíaco. Então, o que seria essa dor torácica? Então, nós já ouvimos falar em ataque cardíaco, ou infarto do miocárdio, ou infarto agudo do miocárdio, né? Normalmente essa dor, o paciente ele sente angina ou o paciente está anginando. Isso quer dizer que ele está com uma dor torácica causada por isquemia. A isquemia seria a falta de fluxo sanguíneo para determinada região do músculo cardíaco. Então, o que seria isquemia? Então, isquemia cardíaca pode ser chamada também de angina ou de isquemia do miocárdio. O sangue que deveria irrigar o músculo do coração não consegue chegar completamente ao local, fazendo com que parte do tecido deixe de funcionar corretamente ou até mesmo morra. Ou seja, no caso do infarto, tempo é músculo. Quanto mais tempo se perde para atender o paciente, mais músculo ele acaba morrendo, né? As células acabam necrosando
e acaba não se recuperando para poder realizar um tratamento posteriormente. Ou seja, tempo é músculo salvo. Aqui é para ilustrar para os senhores sobre a isquemia, ou seja, nós temos aqui uma obstrução numa área da coronária direita, aqui numa área da DA e aqui da circunflexa. Ou seja, essa imagem é para poder ilustrar que quando acontece a falta de fluxo sanguíneo por obstrução em determinada artéria, essa região do músculo cardíaco começa a necrosar e ter morte celular. Aqui é uma imagem para poder ilustrar para vocês como vai ficando o músculo cardíaco, tá? Então, como nós falamos, o infarto ele pode acontecer na parte anterior do músculo cardíaco, na parte inferior e na parte lateral. Ou seja, cada artéria do nosso organismo, a artéria coronária, ela tem uma importância numa determinada região do músculo cardíaco. Características da dor torácica. Então, pacientes com isquemia do coração relatam desconforto no peito em vez de dor. Então, uma pessoa pode descrever sua dor como aperto, pressão, constrição, estrangulamento, queimação, nó no centro do peito, dor, peso no peito. Em alguns casos, o desconforto não pode ser descrito, mas o paciente pode descrever a dor colocando um punho no centro do tórax. Aí nós falamos sobre o sinal de Levine em relação a essa dor torácica. Pacientes com infarto de miocárdio costumam ter uma expressão corporal típica, que é a exibição de mão fechada sobre o tórax, que é relacionada ao sinal de Levine. Se a vítima indica a dor no peito com os dedos esticados, geralmente isto não é um infarto. Então, é importante o médico observar sobre o sinal de Levine. Os pacientes, quando chegam no setor da hemodinâmica no hospital ou no pronto-socorro, eles justificam a dor como se fosse uma dor intensa no peito, como se tivesse um elefante pisando no peito, na região torácica, no peito desse paciente, para poder ilustrar a intensidade dessa dor que o paciente está sentindo nesse momento, que é a angina. Então vamos lá. Dor torácica. Então o paciente apresenta dor intensa no peito provocada por uma isquemia, que é a falta de fluxo sanguíneo prolongada no coração. 71% dos pacientes relatam que tiveram dor torácica que irradiou para braços e pescoço. Então, por causa das terminações nervosas, o paciente pode relatar dor em determinadas regiões do tórax ou do braço. Então, onde essa dor pode ser irradiada? Pode ser irradiada em membro superior esquerdo, em membros superiores tanto esquerdo como direito, pode ser região do abdômen, região epigástrica ou dor na mandíbula. Então o paciente, quando está infartando, ele pode sentir dor nessas regiões. E como diagnosticar isso? Através do eletrocardiograma, para confirmar se existe alguma derivação, alguma alteração no eletrocardiograma desse paciente, indicando qual é o paciente que está infartando, né, ou em sofrência naquele momento, e através do exame laboratorial, que são as enzimas cardíacas. E vocês vão ouvir também, em determinado momento, falar sobre dor precordial, né? Então seria dor no peito, na região do coração, pode ou não ter relação com problemas cardíacos. Pode ocorrer por excesso de gases ou mudança repentina de postura ou outros fatores, por exemplo. Ou seja, nem toda dor está relacionada com infarto agudo do miocárdio. E aí o médico sabe diagnosticar isso no momento que o paciente passa no pronto-socorro ou numa urgência médica. Então ficar atento aí sobre o infarto, né? Então não devemos perder tempo no atendimento ao paciente para evitar isquemia generalizada, ou seja, tempo é músculo. Se existe uma suspeita que o paciente está infartando, levá-lo ao PS o mais rápido possível. Se o paciente ele teve alguma, digamos assim, morte súbita ou desmaio, então realizar massagem cardíaca caso o paciente mostre sinais de parada cardiorrespiratória. Então alguém liga para o SAMU enquanto a outra pessoa está fazendo uma massagem cardíaca, desde que conheça essas
de como fazer essa massagem para tentar salvar a vida desse paciente. Como seria o diagnóstico do infarto agudo no miocárdio? Então, primeiramente falar sobre o cateterismo cardíaco. Existem alguns termos utilizados, né, no setor, como cateterismo cardíaco, cinecoronariografia, angiografia coronária, estudo hemodinâmico, e um que faltou aqui sobre cineangiocoronariografia também é muito utilizado. Tá? Então é um exame minimamente invasivo, que pode ser realizado de forma eletiva, ou seja, de forma agendada quando não é urgência médica, para confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias, o que é muito relatado sobre as estenoses, que é relacionado a estas obstruções. Então, o cateterismo cardíaco é um procedimento que pode ser utilizado para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas. Tá? Consiste na introdução de um catéter, que é um tubo flexível, extremamente fino, na artéria do braço ou da perna do paciente até o coração. Aqui é uma imagem ilustrativa sobre as regiões que pode ser realizada a punção. Que pode ser punção arterial ou pode ser punção venosa. No caso do cateterismo cardíaco, é uma punção arterial. Aí nós temos as vias de acesso, né, relacionada por onde o médico ele vai acessar as artérias do coração. Isso vai acontecer através da punção percutânea, ou seja, vai fazer um furo através da pele do paciente. A punção ela pode ser radial, que é o mais utilizado hoje em dia, e o paciente permanece menos tempo na internação do hospital. Pode ser via femoral também, e essa técnica é chamada técnica de Seldinger. A diferença da punção radial para a punção femoral é o tempo de permanência do paciente no hospital. Femoral, radial mais ou menos 2 horas e femoral em média 4 horas. Aqui é uma imagem das artérias onde o médico pode acessar. Então, subindo aqui até a artéria principal do braço direito ou esquerdo para chegar ao coração ou via membros inferiores. Quando nós falamos em percutânea, que tem a capacidade de atravessar a pele com o auxílio de uma agulha, catéter ou sonda, só para definir bem o que seria uma punção percutânea, através da pele. A técnica utilizada é a técnica de Seldinger, que foi o médico que criou essa técnica. Aqui uma imagem ilustrando a punção via acesso radial, tá? E aqui os materiais que foram criados. Então, nós temos o fio curto, agulha de punção e o introdutor que é colocado aqui na pele do paciente para dar o acesso da parte externa para a parte interna da artéria coronária. Como funciona a técnica de Seldinger? Inicialmente se faz uma anestesia local, como se fosse uma anestesia de dentista. O médico ele insere a agulha para poder achar o local da artéria. Conseguiu fazer a punção no local da artéria, jorra um pouco de sangue, ele passa um fio guia por essa agulha, tira a agulha, coloca o introdutor. Para poder colocar o introdutor toda vez a pele é muito dura do paciente, ele faz um picotezinho, um cortezinho e coloca o introdutor através da pele desse paciente, que é o que realmente está ilustrando essa imagem do acesso radial desse mesmo paciente. Existem vários catéteres para o médico realizar o cateterismo cardíaco, mas são utilizados 3 catéteres principais. Um catéter para estudar a coronária direita, um catéter para estudar a coronária esquerda, tá? Que são vários moldes diferentes de outras empresas. Então, Judix de direita, Judix de esquerda e no exemplo aqui um TIG. Tá? E outro catéter chamado pigtail, que é rabinho de porco, né? Esse pigtail ele tem alguns orifícios, né? E ele é enroladinho assim justamente para não danificar a parede, por exemplo, do ventrículo esquerdo. Então essa imagem é ilustrando o ventrículo esquerdo em diástole, quando está enchendo de sangue,
e aqui o ventrículo esquerdo em sístole, quando contrai e manda o sangue para a aorta. A ideia de fazer a ventriculografia é verificar o funcionamento da parede do músculo cardíaco. Como já foi dito anteriormente, as artérias irrigam a parede anterior, parede inferior e parede lateral do músculo cardíaco. Então são os catéteres basicamente utilizados para realizar esse exame. E esses catéteres são catéteres pré-moldados, já vem com molde específico. Aqui é um exemplo de uma artéria coronária direita. Aqui é a origem, o osso da coronária. Aqui é uma imagem do catéter. Você só consegue visualizar a artéria coronária quando se injeta contraste à base de iodo. Aqui é uma imagem de estenose grave na artéria coronária direita, mais ou menos no terço médio. E aqui, seguindo o terço distal, também com uma placa não tão grave como a primeira, mas também uma placa mostrando estenose nessa região mais distal da artéria coronária direita. Aqui é uma imagem da coronária direita já com uma obstrução bem próxima do terço médio dessa artéria. Essa imagem na parte inferior só para poder ilustrar para vocês uma artéria coronária direita com fluxo normal. Então, obstrução aqui, mais ou menos no terço médio da artéria coronária direita. Aqui uma estenose grave no terço médio da artéria coronária direita e aqui mais do terço médio para a região distal para poder ilustrar os senhores sobre essa artéria. Então, continuando, a artéria coronária direita, uma artéria coronária sem obstrução. Aqui no meio, uma artéria coronária direita com várias lesões, né? Várias estenoses nessa artéria, típica de paciente, até paciente diabético. Uma imagem de estenose aqui bem na origem do ramo VP. Esse ramo é o DP, esse aqui é o DP, para poder ilustrar para os senhores. Então, tem multilesões nessa artéria coronária direita. Aqui é uma artéria coronária direita com uma lesão, uma estenose única na parte distal dessa coronária. Uma lesão grave que tem que ser tratada. Esse ramo da coronária direita é chamado de ramo ventricular posterior e esse descendo é o descendente posterior para poder ilustrar os senhores o que é uma artéria normal e o que é uma artéria coronária, no caso a coronária direita, com lesões estenose, né? Aqui é uma coronária esquerda. Essa projeção é chamada de spider. Esse ramo que vem para o lado esquerdo é a descendente anterior. Essa outra que vai para o lado direito é a circunflexa. E esse ramo é chamado de ramo intermédio. Então essa aqui é uma artéria coronária esquerda, numa projeção chamada de spider. E essa outra imagem, claro, existe uma mudança da anatomia de paciente para paciente. O que verifica-se aqui nessa região é uma estenose na artéria circunflexa. Uma outra imagem para poder ilustrar a anatomia para os senhores. Eu tenho primeiramente, começando aqui, o tronco da coronária esquerda, a artéria descendente anterior, que irriga a parede anterior do músculo cardíaco. Aqui é uma artéria circunflexa, com uma estenose grave na região aí do terço médio, e esse ramo chamado de ramo marginal. Então a imagem aqui do lado direito para poder ilustrar primeiramente o tronco da coronária esquerda, que é o início da coronária esquerda, circunflexa, ramo marginal, artéria descendente anterior, aqui ramos diagonais e uma estenose mais ou menos na região do terço médio da coronária esquerda, na artéria descendente anterior. Aqui já é uma outra projeção com diferentes anatomias, né, da coronária esquerda. Aqui eu vejo uma artéria coronária esquerda mais fina, mostrando a artéria descendente anterior, uma lesão, uma estenose também grave aqui, verifica-se que o vaso é bem fino, e aqui a artéria circunflexa. Nesse outro lado eu tenho a artéria descendente anterior, eu tenho um ramo diagonal,
e tem uma artéria aqui circunflexa e seus subramos, ou seja, todas essas artérias e seus subramos são importantes para o músculo cardíaco, para poder ilustrar para os senhores o que seria uma coronária esquerda. Quando se faz a realização da ventriculografia no final do exame, o médico ele sempre registra a imagem, injeta contraste através de uma bomba injetora, que vai injetar um grande volume de contraste com uma grande pressão, em média 30 ml de contraste iodado, e aí ele registra a imagem entre diástole e sístole. E esse bombeamento do sangue, esse movimento é chamado de contratilidade, ou seja, o médico vai avaliar a contratilidade desse músculo cardíaco. Esse exame, essa imagem é sempre realizada no finalzinho do exame. Após a cateterização das artérias coronárias, realiza-se a ventriculografia no final do exame. E aí nós vamos falar um pouco sobre o tipo de tratamento. Existem vários, mas nós vamos falar agora sobre um específico. Então nós vamos falar sobre a angioplastia coronária ou a intervenção coronária percutânea, como nós falamos, através da pele. Essa imagem é uma imagem ilustrativa, demonstrando a placa de ateroma. Essa placa de ateroma, lógico, ela vai desenvolvendo com o tempo, mais ou menos a partir dos 40 anos de idade do paciente. Quando se tem uma placa, um dos principais tratamentos é a desobstrução, através da utilização de um stent para a artéria coronária. Aqui já é um balão sendo insuflado. Esse stent ele é expandido e dentro do balão tem contraste à base de iodo. Caso fure, o contraste vai para a corrente sanguínea sem problema nenhum. E essa última imagem ilustrando é o exame final com o stent liberado dentro dessa artéria. Lembrando que essa placa ela não sai da artéria do paciente, ela é esmagada na parede para poder abrir o caminho e o fluxo sanguíneo melhorar para esse paciente em relação à irrigação desse músculo cardíaco, melhorando a perfusão. Então, a angioplastia coronária é um tratamento não cirúrgico das obstruções das artérias, ou seja, em relação a essa estenose causada por uma placa de ateroma. Tá? O objetivo da angioplastia é aumentar o fluxo de sangue para o coração, ou seja, voltar a irrigar novamente essa região do músculo cardíaco e melhorar a situação desse paciente. Aqui é uma imagem ilustrativa mostrando um balão, uma imagem ampliada, um balão insuflado, que era insuflado através do manômetro insuflador, e dentro desse balão tem contraste à base de iodo, que quando você aciona o equipamento ele aparece uma imagem radiopaca. Tá? Então, o que seria uma angioplastia coronária com balão? Você vai com o balão desinsuflado, com catéter balão até a região, insufla o balão com o manômetro insuflador para desobstruir o caminho. A angioplastia com balão encontra-se praticamente em desuso nos dias atuais. Tá? Por quê? Por causa das altas taxas de complicações, por causa de dissecção, oclusão do vaso e alto índice de restenose devido à retração elástica. Aqui novamente a imagem ilustrativa para poder mostrar para vocês como acontece essa angioplastia, essa dilatação do vaso. Tá? Então a primeira imagem mostrando a obstrução, a segunda imagem esmagando essa placa na parede lateral dessa artéria, e aqui o caminho já aberto para melhorar o fluxo sanguíneo. Lembrando que hoje em dia todas as angioplastias são realizadas com o uso de stent. Então a indicação para angioplastia com balão hoje seria para vasos finos, onde não é possível que seja implantado stent, ou em certos tipos de bifurcações para poder melhorar o fluxo sanguíneo. O médico avalia no momento do diagnóstico do procedimento que é a angioplastia. Então, a angioplastia coronária com stent, a imagem ilustrativa com balão insuflado e o stent sendo aberto. Então, como é que funciona essa angioplastia com
stent. Dependendo da gravidade da lesão, o médico ele pode tratar diretamente essa obstrução, essa estenose, introduzindo o balão junto com o stent, que é o conjunto, né? Então aqui mostrando a imagem da artéria, o balão desinsuflado, aqui a ilustração da placa de ateroma e aqui o stent fechado. Após a posição correta, o médico avalia através de injeções se está na região correta, insufla o balão para liberar o stent. Então aqui a imagem mostrando o balão insuflado e o stent sendo expandido, sendo aberto. E nessa outra imagem se verifica-se o stent expandido, aberto, onde a placa ela é comprimida, ela é pressionada na abertura do stent na parede dessa artéria, e aí o fluxo de sangue volta a aumentar. Então a imagem ilustrativa para os senhores verificarem como é feita essa angioplastia coronária. Essa imagem são imagens ilustrativas de vários tipos de stent, com vários formatos, com essa trama, esse desenho que é feito em cada stent, com a finalidade de manter ele bem aberto, bem expandido. Aqui a imagem com o balão com o stent sendo expandido. Essa outra imagem só para poder ilustrar que às vezes a placa de ateroma é tão dura, tão calcificada, que na região onde tem essa placa, ela acaba se expandindo com maior dificuldade. Aí o médico abre o stent, caso não consiga expandir totalmente, ele vem com outro balão depois e tenta abrir mais essa região onde tem uma placa mais calcificada. Para poder ilustrar para o senhor. Então a imagem aqui de uma artéria coronária direita, nós temos aqui uma estenose bem próximo, começando aqui a região do terço médio da coronária direita. Lembrando que a coronária direita irriga a parede inferior do músculo cardíaco. Aqui o médico posicionando o stent onde tem a obstrução. Essas duas marquinhas são marquinhas radiopacas. No meio está o stent para o médico poder visualizar e poder posicionar adequadamente onde tem a lesão nessa artéria. Essa outra imagem é uma imagem ilustrando o balão insuflado. Lembrando que dentro desse balão tem contraste e a imagem fica radiopaca, onde pode ficar mais visível. Aqui é uma imagem de um fio dentro dessa coronária. E aqui a coronária direita com resultado final após o tratamento dessa artéria. Aqui é uma artéria coronária esquerda com uma lesão estenótica grave, no terço também do proximal para o médio. O médico posicionando o stent, como eu disse, com as marcações radiopacas. Aqui o stent com o balão sendo insuflado na região da obstrução. E aqui mostrando que realmente ficou adequado, ficou boa essa angioplastia. Quero agradecer só mostrando um pouquinho para os senhores o que é uma angioplastia, desde o diagnóstico ao tratamento. Claro que ao longo do tempo nós vamos mostrar outros exames, outros procedimentos, bem detalhado, para cada dia vocês entenderem mais o que acontece na cardiologia intervencionista. Fiquem com Deus, abraço a todos e até a próxima.